É isso sim, Guilherme Macalossi, muito bom dia para você, para o Pedro, para o Cláudio, para todos que nos acompanham no Jornal Gente nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Vou destacar hoje para vocês a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal francês Le Monde. Haddad que falou sobre o cenário externo difícil com os Estados Unidos, estando aí com a maior taxa de juros em décadas e o que afeta muito o crescimento do Brasil. Apesar disso, o ministro se mostrou otimista. Ele disse acreditar que o nosso país deva crescer em média 3% ao ano durante o mandato do presidente Lula. E na mesma linha do Lula 1, em que o discurso era que o governo recebeu uma herança maldita de seu antecessor, Haddad vem batendo na tecla de que o governo atual herdou uma tragédia econômica da gestão Bolsonaro. Um evidente exagero. A economia que o governo do PT recebeu não era algo trágico. O governo anterior enfrentou também 2 anos de pandemia, como todos os países do mundo. O ministro voltou a defender a proposta de taxação aos super ricos do mundo todo, que foi levada pelo Brasil no último G20. E com o dinheiro arrecadado, a posição brasileira é de que seja constituído um fundo internacional visando aí o combate à pobreza e o enfrentamento à crise climática. O ministro afirmou também ter recebido apoio da França e da Espanha para essa proposta, porém a ideia tem a resistência dos Estados Unidos. Perguntado sobre a Petrobras, a maior empresa brasileira que desperta muito interesse internacional por ser uma das maiores petrolíferas do mundo, o ministro disse que não deveria haver motivos de preocupação. Segundo ele, não haverá mudanças radicais. A companhia cumprirá com os seus planos de investimento normalmente. Ministro Haddad também foi perguntado sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, especificamente na região do que chamam de Foz do Rio Amazonas, que de Foz não tem nada, já que se situa a 500 quilômetros da Foz do Rio. Nós falamos sobre isso ontem aqui no Jornal Gente. O ministro diz não acreditar que a exploração de petróleo nessa região terá consequências ambientais e que o verdadeiro impacto ecológico do petróleo é o seu uso e não a sua exploração. Em linhas gerais, foi uma boa entrevista. O ministro tem uma visão mais equilibrada. Em relação às suas ideias, ele teve alguns êxitos nesse mandato, mas também derrotas importantes, seja pelo Congresso ou pelo próprio Executivo e também do seu próprio partido. Há uma ala do PT que quer mudanças mais radicais na economia e não é a linha do ministro. Essa não é a linha do ministro. E o que tem levantado dúvidas para os agentes econômicos é qual ala vai prevalecer. Volto com você, Pedro Campos.